Começou a gravação. Bom, então, vamos lá, pessoal. Esse caso é um caso do nosso ambulatório, um caso mais simples, assim, das complexidades de casos que a gente tem visto na reunião anatomoclínica, mas tem um valor bom para a gente fazer a discussão durante a apresentação do caso e depois também. Então, foi um homem de 36 anos de idade que foi encaminhado ao nosso ambulatório, já vindo de uma investigação prévia com a nefrologia externa. Ele tinha uma queixa de hematura macroscópica que relatava que era em episódios ao longo dos últimos 7 anos, então uma coisa que iniciou por volta dos 30 anos desse paciente. Ele tinha esse episódio de hematura macroscópica que não conseguia relacionar nenhum fator, nem por exemplo, a ocorrência a realização de atividade física. Ele não tinha sintomas do trato urinário baixo, seja na época da hematúria ou prévio à hematúria. Associou, recente, a hematúria, episódio de espumúria, começou a chamar a atenção dele, e ele negava a associação com edema. Dentro desse contexto, com pouca sintomatologia, ele foi encaminhado para a investigação da nefrologia. Em antecedentes, esse paciente era um paciente que tinha diagnóstico prévio de obesidade. Ele já, desde a adolescência, tinha critérios que fechavam a obesidade. Era hipertenso, também diagnosticado nessa época do acompanhamento do nefrologista. Então, ele tinha, por volta dos 30 anos de idade, ele também desenvolveu hipertensão. E o que ele tinha de associação de antecedentes mórbidos, ele tinha feito uma cirurgia de joelho em junho de 2024 para tratamento de uma lesão de menisco e de ligamento. E um mês depois dessa cirurgia, como complicação pós-operatória, ele fez um episódio de osteomielite. Nesse período, ele usou anti-inflamatório não esteroidal de uma maneira abusiva, tanto previamente à cirurgia como depois da cirurgia. Esse paciente relatava um episódio de dor crônica que usou anti-inflamatório não esteroidal. Depois, ele seguiu o uso de duloxetina, amitriptilina, enalapril de 10 mg 2 vezes e com hidroclorotiazida 25 mg. No recordatório familiar, ele tinha uma mãe que tinha episódios de cálculos urinários e a mãe apresentava relato também de hematúria pregressa, ficando em dúvida se foi ou não foi relacionado ao episódio de eliminação do cálculo, e disse que as filhas desse paciente apresentavam diagnóstico prévio de hematúria, mas sem hematúria macroscópica, somente hematúria microscópica, evidenciada em exames de rotina da urina, do sumário de urina. Não tinha casos de doença renal crônica dialítica conhecida na família, e de antecedentes esse paciente negava tabagismo, negava efilismo, tinha uma dieta irrestrita, rica em carboidratos industrializados, e tinha uma ingestão hídrica de mais de 2 litros de água ao dia. De exame físico, ele tinha um peso de 108 quilos, o IMC de 33 kg por metro quadrado, uma pressão arterial controlada, mas lembrando que ele usava 2 antipertensivos, frequência cardíaca normal e não tinha demais alterações do exame físico, ele era corado, não tinha artrite, não tinha edemas e também não tinha megalias relatadas ao exame físico. Essa é a tabela de exames dos 2 anos que ele fez acompanhamento aqui no nosso hospital. Lembrando que ele veio de uma investigação com outros colegas nefrologistas e foi encaminhado para a glomerulopatia, para a investigação diagnóstica. Um pH ácido, uma densidade normal, proteinúria. Lá na época de 2023, era proteínas, uma cruz ou traços. Recentemente, ele teve vários episódios de proteinúria negativa e esses traços aqui que apareceram em julho de 2025. Mas o que era constante na evolução dele desse sumário de urina, a persistência da hematúria, tanto em fita, essas 3 cruzes de hematúria, sempre apareceu, e também essa hematúria era confirmada na microscopia da urina. Ele sempre teve, só um exame aqui que tinha uma hematúria de valor normal, que ficou meio estranho aqui, essa troca. Mas nunca teve também leucocitúria
e os demais achados do exame clínico, o exame físico, do exame de urina, não chamava tanta atenção. Relação PST, por exemplo, de janeiro de 2025, de 0,04, relação albumina creatinina, né, de 3, 1, 13, né, todos os valores também menor do que 30. E a função renal desse paciente, ao longo dos anos, do nosso acompanhamento, também foi se mantendo na mesma média de creatinina de 1,0, que para ele, logicamente, mesmo mantendo esse critério de ter obesidade, mas uma taxa de filtração glomerular estimada pelo CKDF de 100 ml por minuto por 1,73 metros quadrados. Certo? Aí eu acho que esse era o primeiro ponto que eu queria abrir na discussão, que seria entender, se a gente tem um paciente nesse perfil de apresentação clínica, quais seriam os primeiros exames que a gente deveria solicitar para esse paciente? Começa com os residentes aí, né, Felipe? Isso. Perfeito. Débora. O pessoal aí quer participar, Débora. Eles estão aqui, estamos todos aqui na aula. Dórica, Adriano, Lidinara. Eu fiquei só em dúvida de uma coisa. A gente tem uma hematura macroscópica intermitente, né, Felipe? E tem uma função renal preservada. E eu não vejo se eu não tenho certeza, mas você falou numa hematúria também de característica familiar, foi isso? Você falou que a mãe também teve episódios e tem filhas com diagnóstico de hematúria, é isso? Exato. Isso. Só para Então a história dele. a gente tem uma característica hereditária também, né, no caso. Sim. Interessante. Deixa os residentes falarem um pouquinho aí, né, para a gente poder abrir as causas. Bom dia. Uma dúvida, ela tem. Eu não cheguei, acabei tive problema de conexão, mas ela teve investigação se essa hematura tinha dismorfismo eritrocitário positivo? A gente pode incluir, eu não coloquei tudo de cara para a gente também fazer uma discussão assim, da questão de um paciente parecido com esse, quais anos a gente poderia incluir. Mas é um exame a se pedir. Acho que o dismorfismo é interessante, né, nesse momento, né, Adriano? Isso. Adriano é nosso residente aqui. Acho que é um exame interessante para a gente incluir. Né? Bom, então... Rodrigo, o pessoal aí do Paraná quer acrescentar algum outro exame? O pessoal de Vitória também, os residentes? Pode escrever no chat também, se tiver problema de falar, pode escrever. Felipe, deixa eu só alinhar um outro ponto aqui. Você comentou que ele teve um quadro de osteomielite, né? Isso. Esse quadro, ele está temporalmente 1 ano pré-encaminhamento para investigação glomerular, é isso? Mas, se a gente for pontuar no quadro aqui dos exames de urina, a cirurgia foi em junho, seria em julho, né, que ele teve essa osteomielite. Então, seria mais ou menos aqui, esse episódio que ele teve a cirurgia do joelho, e aqui em diante ele teve a osteomielite. Né? Então, aqui tudo prévio foi, esses exames de urina, todos eles são antes desse episódio de osteomielite. E a hematura macroscópica começou há 7 anos, então assim, é coisa antes mesmo do nosso ambulatório. Há 7 anos? Isso. Ah, tá. Felipe, o pessoal está botando aí no chat. A nossa colega lá de Manaus está perguntando se tinha pesquisa de TB. O pessoal da UCAM fala se tu quiser ler aí, de RAC normal com fita positiva, sugere outra proteína. Uhum. E o Adriano coloca a pesquisa de dismorfismo mais ultrassom de rins e vias urinárias. Perfeito. Bom, esses pontos, né, eu acho que ele teve realmente essa proteinúria que a gente não conseguiu flagrar, foi estranho, por exemplo, ter essa proteína de fita, com a proteinúria negativa, né, em alguns momentos apareceu realmente.
Aqui ele já tinha proteína negativa com a relação PC de 0,04. Né? Então, assim, a gente não sabe ver esses exames pregressos ao nosso ambulatório, como é que realmente eles se comportaram. Mas vamos lá. Eu trouxe essa tabela, que é de uma associação americana de urologia, que ele faz uma avaliação de risco, por exemplo, de processos malignos associados a microhematúrias. Né? Eu acho que isso é um ponto interessante para a gente, enquanto nefrologia, clínica médica, discutir, porque alguns casos realmente procuram um ambulatório do nefrologista, em média, né, a literatura coloca 10% da população, talvez possa aparecer padrão de microhematúria, de 1 a 10%, e é interessante que isso realmente aparece no nosso ambulatório. Então, para que se considere um paciente que tem um perfil de risco maior para associação, que essa microhematúria seja associada ao risco de malignidade. Então, eles fazem uma gradação de hematúria, né? Por exemplo, de mais de 25 hemácias por campo. O histórico de hematúria maciça ou hematúria macroscópica também pode aparecer como um critério maior de associação com malignidade, a idade, né? E a questão do tabagismo. Então, o nosso paciente, ele era um paciente com menos de 40 anos de idade, ele não era tabagista, né, não teve sintomas associados a sintomas de trato urinário baixo, mas o detalhe ele tem uma hematúria maciça e uma hematúria macroscópica. Então, realmente, o que esse guideline cita para a gente é que nessa investigação, você abra também a possibilidade de fazer uma avaliação urológica, por exemplo, por exame de imagem. A gente tem feito, quando a gente não consegue fazer uma correlação direta com a causa glomerular, uma investigação de hematúrias por ultrassom, sequenciando o ultrassom, se o ultrassom for normal, uma tomografia, e aí, se a tomografia for normal, uma cistoscopia. Esse guideline, ele recomenda que o paciente faça uma imagem, pelo menos, e uma avaliação de cistoscopia, se o paciente apresentar hematúria macroscópica, desde que não haja uma possibilidade aqui, por exemplo, de uma origem glomerular. O nosso paciente tinha exames prévios, né, da época de início de investigação. Ele tinha um ultrassom de aparelho urinário normal, o rim direito e rim esquerdo maiores do que 10 centímetros, aparecendo um padrão heterogêneo de parênquima, mas mantendo uma relação córtico-medular preservada. A bexiga era normal ao ultrassom, e ele fez uma tomografia de abdômen que descreveu rins e vias urinárias de aspecto normal, e uma ultrassonografia foi repetida, também de aparelho urinário com aspecto semelhante à inicial, ou seja, não tinha nada de alteração, que ele não foi encaminhado para a cistoscopia, muito por causa, né, desse exame, que foi citado também, em julho de 2023, ele apresentou um dismorfismo eritrocitário discretamente positivo. Essa imagem de um artigo do AJKD, que é bem feliz, né, porque ela mostra, a quem não tiver essa visualização assim, do que realmente acontece, que torna o dismorfismo positivo, é que, diferente de todas as outras causas de hematúria que acontecem, a hematúria de origem glomerular, pelas características das glomerulopatias, a hemácia realmente passa por dentro da barreira de filtração. Então, para que ela passe, ela se deforma, vocês estão vendo aqui como ela se deforma, leva a modificação do citoesqueleto e isso ocasiona o chamado dismorfismo eritrocitário positivo, que nada mais é do que você encontrar hemácias com um formato diferente do disco bicôncavo. Eu não sei como é a realidade de vocês com dismorfismo eritrocitário na região de vocês. Aqui em Natal, a gente tem um dismorfismo que ele é feito muito de maneira qualitativa. A gente não tem trabalhado tanto, os laboratórios não têm entregue para a gente o dismorfismo quantitativo. E eu me lembro que, por exemplo, na residência de Ribeirão, já era feito o dismorfismo quantitativo, que ele pode correlacionar melhor a relação da positividade do dismorfismo com a origem glomerular da hematúria. Então, esse mesmo artigo do AJKD, que acabou que aparecendo essa coisa, eu posso mandar no grupo. Esse mesmo artigo do AJKD, ele correlaciona diversos estudos que fizeram essa avaliação de dismorfismo eritrocitário, encaminhando para qual paciente seria, através da biópsia renal, a confirmação da hematúria de origem glomerular. Então, na literatura médica, aparecem diversos valores do dismorfismo quantificado que são correlacionados a um valor preditivo positivo
de hematúria glomerular muito significativo. Né? Você vê aqui trabalhando com valores de 80% a 100%. Né? Que critérios são esses? Um dismorfismo pelo menos superior a 25%, mas a maioria das referências coloca 50% de presença de hemácias dismórficas, e caso essa hemácia seja uma hemácia que tenha a característica de um acantócito ou de um podócito, e hemácia com evaginações de membrana, ou a questão do acantócito, pelo menos maior do que 5%, esse valor preditivo positivo também já aumenta muito para a hematúria de origem glomerular. Aí você vê as relações que são feitas, né, aqui, ó, 5% desse estudo, né, 5% de acantócito já correlacionou com uma especificidade, sensibilidade e valor preditivo positivo com 100% da biópsia renal comprovada, mostrando o padrão de glomerulonefrite. Né? Então, agora, pessoal, com essa... Quer dizer, um dismorfismo que descritivo, assim, não ajuda tanto, né, Felipe? E aqui, Gil, eu tenho uma experiência, assim, vamos lá, glomerulopatia, já nesse centro que a gente faz, a experiência que eu tenho. Muitos pacientes com dismorfismo eritrocitário qualitativo negativo e a biópsia mostrando glomerulopatia. Então, assim, a gente pouco tem valorizado o nosso dismorfismo como exame definitivo de conduta, mas quando a gente vê como esse caso mostrou dismorfismo qualitativo positivo, a gente tem encarado realmente como um dismorfismo, uma correlação com hematúrias glomerulares. Como é que tem sido esse exame na região de vocês? Vocês querem comentar? Bom dia, Ricardo, aqui da UF. Assim, então, é um problema, assim, você considerar em laboratórios, em qualquer laboratório, porque o dimorfismo ele pode ser analisado por características visuais, mesmo na microscopia de fase ou na citometria de fluxo. Então, assim, no visual, como é feito aqui, e muitas das vezes a gente vê assim, a tomada de conduta em presença de dimorfismo eritrocitário positivo, que aí, como o Felipe falou, apenas ser positivo não quer dizer nada. Depende da célula, né, que é dismórfica, por exemplo. Se eu tiver muito drepanócito, muito células de outros formatos que não seja acantócito e podócito, pouco se valoriza. E um percentual aí, que é acima de 40%, 50% de dimorfismo global, né? Aí, o que a gente recomenda pedir é solicitar a pesquisa de acantócitos, que aí fica mais para determinados laboratórios que têm treinamento. Né? Então, aqui em São Luís, nós temos um ou outro laboratório que tem o treinamento de reconhecer, que é um treinamento visual mesmo, né? Que é o reconhecer o acantócito. Então, por exemplo, pesquisa de acantócito quantitativo, né? Ou pesquisa, se for pedir de movimento eritrocitário, quantitativo. Porque a gente tem tido muito, assim, às vezes tomada de conduta nesse sentido, né? De dimorfismo, só ter dimorfismo positivo não quer dizer nada, que possa ser massas hemolizadas, e sei lá, misturou com água, urina, e ele hemolizou as hemácias, aí vem cheio de hemácias hemolizadas, aí são dismórficas, né? Mas não tem valor preditivo para hematúria glomerular. Então, seria assim, em torno de 5% de, mais ou menos, de acantócitos, e 40% a 50% de dimorfismo global, que aí é o acantócito, codócito, célula G1, e assim por diante. Então, é isso. Então, aí seria o quê? Um dimorfismo leve, seria, que aí fica difícil, né? Tinha cilindro? Nenhum exame tinha cilindro, né, Felipe? Não teve cilindro, professor. Em nenhum momento teve cilindro. Mas esse dismorfismo aqui a gente considera positivo, sabe? Mesmo. Tendo leve... tendo cilindro, né? Se for cilindro granuloso, cilindro hemático, aí a sensibilidade é baixa, agora a especificidade é 100%. Aí eu sempre digo para os alunos que eu nem, assim, é difícil, já vi, não vou dizer que não, mas assim, ver em consultório cilindro é difícil. O cilindro que eu vejo é no hospital, porque a urina, se ela não for processada imediatamente, o cilindro rapidamente ele se dissolve. Se você não bota na geladeira a 4 graus, então, cilindro a gente vê muito em emergência, assim, aquele exame que é feito lá e sai na hora.
Agora, é difícil você pegar um cilindro hemático, assim, em consultório. Aí o cilindro hemático, aí esse sim, pode esquecer de fazer as demais pesquisas que você vai perder tempo. Então, cilindro hemático aí a especificidade é 100%. Né? Agora, a sensibilidade é baixa, porque ele dissolve rápido, né? Isso. Como a gente tem essa dificuldade com o dismorfismo, esse é um ponto que realmente a gente discute com nossos estudantes e residentes aqui. Tipo, eu acho que tem até uma publicação do New England, que eles publicaram um artigo de revisão sobre hematuria em adultos, e na época da saída do artigo, eles mandaram um quiz de questionamento de quais seriam características de hematúrias de origem glomerular. Então, além do dismorfismo positivo, cilindro hemático, né, a progressão de doença renal crônica, a associação da hematúria com proteinúria são marcadores de hematúria glomerular. Eu acho que é um ponto interessante para a gente sempre ficar guardado. E o que não é relacionado com hematúria glomerular habitualmente? Né? Anemia ferropriva, tipo sul de hematúria levando a anemia ferropriva, e a ocorrência de coágulos. Né? Logicamente, a gente já viu casos de hematúrias tão grandes, às vezes, que já causaram, mas normalmente na literatura isso não é tão correlacionado com a hematúria de origem glomerular. E, Felipe, Isso. ainda tem outro macete à beira do leito, aí para os alunos residentes, assim, a hematura macroscópica, quando ela é urológica, ela é vermelho rutilante. E a hematura macroscópica de origem glomerular, ela puxa por vinho. Sim. Marronzinho, entendeu? Eu brinco aqui em São Luís, que tem a cola Jesus, é Coca-Cola com cola Jesus. Isso é a hematura macroscópica urológica vermelho vivo. Porque a hemácia, quando passa lá na medula, ela, como o PO2 é baixo, ela sofre oxirredução, né? Então ela vira hemociderina. Então, vê uma criança com GNDA, vai em enfermaria de PS de pediatria, tem muita GNDA e repara a urina das crianças hematuras, que é assim, é marrom, aquele guaraná puxando para Coca-Cola. Né? Entendi. Outro maceteira do leito, né? Então ficou claro para todo mundo. A hematúria, que é da cor o vermelho, cor da camisa do América de Natal, é hematúria de origem urológica, não é isso? Exatamente. Perfeito. Cada um regionalizando aí, né? De exame, o que é que a gente pode pedir? Agora, caminhando para essa parte, né, já definindo que a gente tem uma hipótese da hematúria, aqueles exames de hematúria de origem das investigações das glomerulopatias, né, que normalmente a gente vem apresentando aqui na aula. Então, esse paciente ele faz a investigação ampla, realmente, das glomerulopatias como ponto de investigação da propedêutica das glomerulopatias. Mas, em julho de 2023, é onde está mais clara a questão da sorologia dele, mostrando que ele tem hepatite B, C, HIV, sífilis, e esquistossomose, que é endêmica para a gente aqui no Rio Grande do Norte, então negativos. Acho que esquistossomose vale até um parênteses, né? Também pode ser uma causa de hematúria de origem não glomerular, a questão da deposição de ovo esquistossoma na bexiga. Em agosto, né, um exame mais claro aqui que faz a relação com a autoimunidade. PAN negativo, ANCAS negativos, C3 e C4, da nossa referência, C3 até 80, C4 até 10, são normais. Função renal se preservava normal, ele não preenchia critérios de diabetes. Albumina e lipidograma também normais, plaqueta, eu não coloquei, mas o coagulograma também normal. Outro exame aqui mais recente, da época que ele internou para biópsia, a hemoglobina e o hematocina estão em níveis normais. Sorologia especificamente negativa, aquela RPC que já foi mostrada normal. Urocultura negativa, presença das hemácias continuável e um cristal que apareceu, não apareceu cilindros, como o professor comentou, mas somente cristais de oxalato de cálcio. E aí, tendo esses exames disponíveis e havendo, né, se a gente tivesse todos os exames possíveis da medicina disponíveis, qual seria a conduta de vocês? Vocês encaminhavam já para biópsia renal ou teria algum outro exame que poderia ser feito antes da biópsia renal, nesse caso? Podem responder no chat também. Lembrando do histórico todo, né? O paciente é um paciente de 36 anos de idade, como foi discutido, né? Ele chamou, a Débora chamou até atenção. É
É um paciente que tem um histórico familiar positivo para hematúria. A mãe teve um episódio de hematúria meio duvidoso, mas as filhas desse paciente já têm hematúria microscópica, ou seja, se ele tem 36 anos, a gente está falando de adolescente que já tem hematúria, e uma pesquisa aí de secundarismo que não conseguiu relevar nenhuma condição associada à doença secundária. O que é que vocês pediriam nesse momento? Ou a biópsia também a gente já passa para o peito. Perfeito. Aí surge, né, o Rafael comentou, pesquisa genética, né? Se a gente tivesse teste genético, será que o teste genético seria um exame que vem positivo? A gente já poderia, né, descartar. Aqui eu trouxe só do currículo também do JKB, ele traz a menção da biópsia renal em questão de hematúria, ser principalmente indicada quando a gente tem a presença da hematúria de origem glomerular, mas normalmente o que a gente tem feito é uma associação da hematúria quando você já tem prejuízo da função renal ou algum grau de proteinúria. Acho que outro ponto para a gente discutir depois da aula do Pedro é esse mesmo. Será que a gente mantém dessa maneira? Ou será que a gente vai pensar em biopsiar mais pacientes com hematúrias assintomáticas? Não vou prolongar muito para já estar um pouco avançado da minha parte para o Pedro comentar. E as hipóteses diagnósticas, né? Alguém quer fazer? Aí acho que pode comentar, né, Gil? As hipóteses do grupo? Acho que sim. Acho que sim. O pessoal quer colocar aí, digitar. Qual seria e também assim, pensando, qual seria a importância da biópsia renal, da obtenção do diagnóstico para esse quadro assim, dessa hematúria, né? Quais doenças, por exemplo, poderiam ser levantadas para que isso influenciasse, talvez não hoje, mas no futuro, as condutas desse paciente? A hematúria, assim, hematúria sem proteinúria, né? Hematúria isolada, a princípio, como glomerular isolado, a princípio, como o prognóstico é bom, está dando a princípio não é uma recomendação de biópsia, né? Sim. Mas às vezes você tem aquela angústia da família, do paciente, né? Em relação porque assim, quais seriam as hipóteses na hematúria? Vamos já afirmar que é uma hematúria de origem glomerular, né? Então, quais seriam as hipóteses principais? Aí, como tem uma história familiar e sem proteinúria, sem evolução para diálise, a primeira suspeita seria a chamada doença da membrana fina, né, que é a hematúria familiar da anemia. Mas outras hipóteses, a nefropatia por GA ou uma forma, ou um Alport, que, por exemplo, quando é ligado ao X, a mulher geralmente tem só hematúria, ou um Alport aí heterozigoto, alguma coisa assim, né? Como não tem proteinúria, que é um marcador de prognóstico, senão não é necessário. Agora, se biopsiar, tem que fazer eletrônica, porque senão você não fecha o diagnóstico. Tanto da membrana fina como do Alport. Se fazer muito assim, de fazer a biópsia, fazer a ótica, imunofluorescência, não deu IgA, aí toca eletrônica. Mas sempre tem isso na cabeça, né? Na hematúria glomerular isolada, biópsia sempre lembrar de eletrônica, senão você não fecha a membrana fina nem alta. Ou então, aí no caso da imunistoquímica, para a pesquisa de determinadas antígenos, né? O A13, A4, A5, desculpa. Então, seria a ideia, assim, a princípio, as minhas principais suspeitas aí no caso, né? Sempre glomerular, né? Isso. Perfeito. Eu acho que, assim, também são as hipóteses que a gente elaborou para a biópsia, foram essas, de doenças do colágeno, né, e nefropatia de GA sempre fica ali. É uma coisa que eu achei interessante, eu estava pensando nesse padrão de acometimento familiar da doença, imaginar que a mãe passa para o filho, que passa para as filhas. Isso dá para a gente ter um entendimento que pode ser associada às doenças que são ligadas ao cromossomo X. Porque se a mãe dele passou para ele, passou o cromossomo X. E necessariamente ele passa o X para as filhas. Então você encontraria, né, a transmissão genética do cromossomo X nesse encadeamento que o caso mostrou. Mãe, filho, filhas. Por exemplo, se aparece um filho doente, já descarta o cromossomo X como causador.
porque ele passa Y para o filho. E outro detalhe, esse mesmo padrão, aí a gente tem que lembrar, é uma doença que passa nas 3 gerações que passaram, né? Avó, filho e netas, todas as gerações tiveram manifestação da doença. Isso daí também pode ser um padrão que a gente lembre de um padrão autossômico dominante, né? O padrão recessivo seria um período muito mais ocasional, teria que ter meio que uma consanguinidade, alguma coisa que um caso esporádico surgiu como doença rara. Mas essa transmissão que vai, eu acho que vai no caminho das doenças ligadas ao X e vai também no caminho das doenças de padrão autossômico dominante. Isso. Eu acho que uma coisa que fala um pouco contra o X, né, Felipe, é a questão dele ter 36 anos e estar com uma doença ainda muito leve. Não que eu acho que isso não possa, né? Eu acho que tem umas situações até que pode acontecer, mas não é o padrão do sexo masculino ligado ao X. Tem aqueles que começam a evoluir gradualmente desde a infância e adolescência, ali já no começo da juventude, já com insuficiência renal crônica terminal, alguns numa forma mais adulto, talvez seja esse caso, né? Mas que não é o mais comum. E, geralmente, depois de iniciar, acho que ela já teria uma progressão, né? Então, não é que está fora, mas aí eu acho que fala mais a favor ainda da dominante, né? Nefropatia por IgA também não tem, tipo, é muito raro, né, Gil, que a literatura coloca, pelo que eu me lembro de revisões aí, menos de 10% da nefropatia de IgA tem caráter hereditário, da manifestação familiar. E outra doença que eu acho que vale a pena só o comentário, não tem muito perfil, porque não tem hematuria proteinúria, que seria a glomerulopatia C3, que o padrão normalmente não tão associado, mas também tem pouca correlação genética, eu acho que menos de 20% dos casos, glomerulopatia C3. A Alice está colocando umas coisas aí, Felipe. Deixa eu ver. Perfeito. Muitas pessoas colocaram essa hipótese realmente de Alport e membrana fina. A Alice colocou pela idade de 40 anos, com dimorfismo positivo, exames de imagem normal, faria biópsia renal pelo histórico familiar e encaminharia para o geneticista. Eles estão conseguindo fazer o teste genético após o geneticista pedir. E membrana fina faz isso, né? Pode ser IgA familiar, genética. Esses pontos aí a gente alcançou. Perfeito. Alguém tem mais alguma hipótese, alguma ideia aí? Eu não sei se é aquelas neopatelas, assim, essas coisas ultra raras, né? Mas que ele não tem outros achados clínicos, né, para isso. Isso. Proteinúria aí não tem. Não tinha achado. A Alice colocou aí. Ele não tinha. Ele não tinha. O exame físico dele era bem normal. Não tinha nada que chamasse atenção para esses pontos. É interessante para a gente ver. Eu tenho uma família aqui que eu acompanho e a mutação, agora me falhou aqui o gene da neopatela. Só que eles são heterozigotos. Eles não têm a genesia de unha e de patela. Mas as 3 irmãs, duas irmãs fizeram diálise. E o filho de uma delas, a outra é solteira, os 2 filhos têm proteinúria leve, mas com função renal normal ainda. Sim. Não, a verdade, desculpa, eu fiz o teste genético no filho. Aí deu heterozigoto por gene da... Então, não sei o que a mãe era, né? Esqueci agora o gene, vou já me lembrar aqui. Da unha patela. Mas isso é proteinúria, né? Como é proteinúria, sem proteinúria não... E uma outra coisa que me passou aqui, que eu acho que vale o comentário também, uma indicação de biópsia renal nessas hematúrias micro ou macro, é a questão da avaliação do potencial doador, né? Porque, por exemplo, vamos supor que esse paciente ele tem microhematúria e macrohematúria, mas que o familiar dele lá está passando por diálise, ele vai ser selecionado para ser o doador. Aí a biópsia renal entraria para fazer essa avaliação. A gente teve um caso assim, aqui foi até para o Gil, que era uma mulher que tinha hematúria, e biopsiou, veio nefropatia por IgA, hoje ela continua acompanhando com nefropatia por IgA no ambulatório, já tendo alteração da função renal. Então, assim, é importante para essa avaliação também. Alice quer comentar, levantou a mão.
Não, eu ia comentar a questão da biópsia renal na hematúria, né? Eu acho que a gente posterga muitas vezes. Eu sou mais agressiva, assim, em relação a biopsiar. Eu sou mais a favor de biopsiar, porque já tive muita surpresa em consultório com paciente que a gente estava tratando como se fosse nefropatia por IgA, aquelas hematúrias, controlando a proteinúria, daqui a pouco a proteinúria descontrola, quando você vai ver um Alport, é uma membrana fina. Isso já aconteceu 2 vezes no consultório comigo. E foi bem chato, assim, eu acho muito chato, que o paciente te cobra isso, né? E tem implicação que os pacientes, eles tinham filhos. Então, a questão de você levar para aconselhamento genético também esses pacientes. Lá fora, principalmente Itália e na Ásia, né, eles têm o hábito de biopsiar toda a hematúria, independente de ter proteinúria, com albuminúria ou não, né? E eu não vou dar spoiler dos próximos casos, né, Gil? Mas, assim, a gente se surpreende com algumas coisas, às vezes, na biópsia renal, principalmente relacionado com algumas doenças raras, com doença genética, né? E para a questão, por exemplo, da nefropatia por IgA, eu coloquei aqui, porque eu tive um colega médico que a mãe teve nefropatia por IgA, foi transplantada renal e ele tem nefropatia por IgA, e a herança e a irmã dele também tem. Então a herança foi ligada ao X, né? Então, tem muita coisa que surpreende a gente. Então, eu acho que, por exemplo, quando é um paciente, mesmo que tenha uma hematúria pura, com dismorfismo eritrocitário, que está nessa faixa etária jovem, que tem história familiar positiva, eu indico biópsia renal, converso, falando dos riscos, falo, ó, agora, talvez não mude o tratamento, se não for uma doença genética. Quando tem condições de fazer, por exemplo, o painel genético, encaminho para o painel genético primeiro, claro, que é um exame menos invasivo, né? Aqui a gente está conseguindo no SUS mais por mandato judicial, mas eu tenho conseguido. Quando eu peço, não, mas quando a geneticista pede, geralmente o procurador dá um mandato rapidinho e faz. Agora, em casos que a gente só tem a biópsia, e o paciente concordando, tendo a questão dessa história familiar, eu acho que está bem indicado também. Até para a gente fazer esse aconselhamento genético, né? Uma coisa que você pode usar também, Alice, nós estamos tentando vamos adquirir aqui, já estou vendo a cotação, é a imunistoquímica para colágeno, cadeia alfa-5 do colágeno 4, ela também ajuda, inclusive, a diferenciar os subtipos. Às vezes, precisa também da alfa-3, mas principalmente a alfa-5. E eles indicam, né, quando não tem teste genético disponível, claro que não é a mesma coisa, né? O padrão das heranças, a marcação é um pouco diferente. Pedro vai começar a apresentar aí, mas muito boa discussão. Pedro, acho que nós tentar mais curto aí, nós vamos ter que ser bem acelerado nessa apresentação. Tá certo, tranquilo. Pronto, vocês estão vendo aí, né? Estão me ouvindo também? Sim, tudo certo. Certo. Então, eu vou começar apresentando o caso com a solicitação que a gente recebeu, né? A solicitação foi com uma história de hematuria macroscópica há 7 anos, com um laboratório que já foi discutido aqui, uma função renal normal, com essa proteinúria bem baixa, de 20 miligramas em 24 horas, e com hipóteses diagnósticas na nefropatia de IgA, da IgA ou doença de membrana fina, que foram as hipóteses que levantamos na discussão também. E nessa amostra já foi enviada, nessa biópsia, já foi enviada as 3 amostras, para a microscopia de luz comum, para a microscopia de multifluorescência e para a microscopia eletrônica também. O ideal, o padrão, é que sempre seja enviado a microscopia eletrônica. Mas, principalmente, quando você tem uma hipótese para a qual vai precisar, para a qual você já sabe que vai precisar da microscopia eletrônica para afirmar ou afastar, né, como é o caso da membrana fina. Então, as 3 amostras eram representativas, cada uma com uma quantidade boa de glomérulos. Na microscopia eletrônica tinha glomérulos também. E eu vou começar mostrando aqui as imagens da ótica, da luz comum. Aqui a gente vê um segmento de córtex renal com glomérulos, tem 2 glomérulos nessa imagem, aparentemente normais nesse aumento, né? E essa porção de córtex renal sem Fiat também, sem fibrose intersticial e atrofia tubular.
Quando a gente vai para outras áreas desse parênquima renal, a gente acha os mesmos achados, glomérulos nos padrões anormalidades, em meio a um córtex também preservado. Aqui, outra área do maçom, onde a gente vê os mesmos achados, outros glomérulos. Teve uma boa amostragem glomerular essa amostra, que continuam sem alterações. Aqui, mais aproximado no maçom, a gente vê o glomérulo sem hipercelularidade. Na verdade, aqui a pessoa pode até achar que tem alguma hipercelularidade, porque essa amostra está com algum artefato. Mas, na verdade, não tem a hipercelularidade aqui. A gente consegue ver as alças vasculares pérdidas ainda. Nas outras colorações, a gente percebe que essas células que estão aqui são as normais do glomérulo mesmo. Outras áreas aqui do maçom, mostrando o parênquima normal. E no HE, a gente já percebe que realmente as alças estão abertas, que não tem hipercelularidade mesangial. A gente não viu nesses cortes seriados desses glomérulos áreas sugestivas de lesão de esclerose segmentar também. Um compartimento túbulo intersticial que se mantém preservado, como aqui nesse corte do HE. A gente aproxima mais no glomérulo comparado com o HE, a gente vê um glomérulo bem nos padrões da normalidade mesmo. Esse corte está mostrando o polo vascular aqui, onde tem um pouquinho de hipercelularidade, mas não é mesangial, são células do polo vascular mesmo. Então aqui está bem um glomérulo de Atlas, representativo de um glomérulo normal. A ausência de Fiat, como eu já tinha comentado, como a gente viu nas outras imagens. E aqui, quando a gente passeia nesses túbulos, a gente surpreende alguns túbulos com hemácias dentro. Isso é um outro sinal que a gente tem, que a gente está diante de uma hematuria glomerular. É uma evidência histológica, que essa hematuria que está acontecendo é a hematuria glomerular. Claro que isso é um achado. A gente precisa ter meio que a sorte de capturar essa imagem acontecendo. Isso significa que caso você não tenha esse achado de hemácias dentro do tubo, não significa que não seja uma hematura glomerular. Precisa fazer o restante da investigação para fazer essa avaliação. Nesse caso, por sorte, a gente teve também esse outro achado. E a avaliação na prata mostra também glomérulos e túbulo interstício nos padrões da normalidade. A gente também não vê áreas sugestivas de esclerose segmentar. O compartimento túbulo intersticial aqui está preservado. Tem essa área aqui que pode ser um pouco mais de conjuntivo, mas é a área de coxinho vascular, né? Que é o agrupamento de vasos. Mais aproximado no glomérulo, mostrando a arquitetura normal, a arquitetura das alças capilares. Então, a avaliação na prata fecha esse aspecto nos padrões da normalidade, por esse método. Os padrões de normalidade histológica, por essas colorações. O próximo passo, então, é a gente partir para a avaliação pela imunofluorescência. Aqui eu trouxe para vocês verem como que é o corte congelado, o corte da amostra que vem para a imunofluorescência, porque ele é processado de forma diferente do que a gente faz a óptica. E sai uma imagem com vários artefatos, que são os artefatos de congelamento. Então, não é uma amostra que morfologicamente a gente consegue tirar muita coisa, a gente consegue ver as alterações, quando tem alterações, mas não dá para definir nenhum diagnóstico. E aqui, pensando nas hipóteses diagnósticas que a gente levantou, que no momento estão principalmente doença de membrana fina ou IgA, a análise por IF vai definir se pode ou não ser IgA. Aqui a gente tem, então, uma amostra que foi satisfatória, porque tem glomérulo. A nefropatia, um outro corte, uma outra área da biópsia mostrando, do corte congelado mostrando mais 2 glomérulos aqui. E a nefropatia por IgA tem uma característica que o depósito mesangial costuma ser global e difuso, né? Então, todos os glomérulos vão ter esse depósito, você vai conseguir identificar. Então, se você tiver um glomérulo só na sua biópsia e ele for amostrado no corte da IgA, já vai ser o suficiente para você diagnosticar ou não. E aqui é um dos glomérulos que foram amostrados na IF, na coloração com IgA, a gente vê que ele está negativo. Se tivesse positivo, a gente veria o verde brilhando aqui na região mesangial. Os outros marcadores da IF foram todos negativos também, as cadeias
pesadas, cadeias leves, faturas do complemento. Eu trouxe aqui a imagem do IgG, mostrando também negativo nos glomérulos. E só a informação das outros marcadores que estão negativos, né? Então, nesse caso, a gente interpreta esses achados como um parênquima renal, praticamente nos padrões da normalidade. Eu não coloquei aqui nos padrões da normalidade por causa da evidência da hematuria glomerular, que é uma evidência pequena, mas que significa isso, né? Então, vale esse praticamente aqui nesse caso. E uma ausência de depósitos de imunoglobulinas ou fatores do complemento na imunofluorescência. Dentre os diagnósticos diferenciais que a gente tinha, a possibilidade de uma nefropatia por IgA ou de alguma outra glomerulonefrite mediada por imunocomplexo acaba sendo desfavorecido por esse achado da IF, né, pela negatividade da IF. E a outra hipótese, que seria a doença da membrana fina, que a partir de agora eu vou englobar no grupo de doenças do colágeno 4, necessita de microscopia eletrônica ou né, estudo genético para definição diagnóstica, como já foi discutido antes de eu apresentar o caso. Então, esse caso já veio com a amostra para microscopia eletrônica, foi pedido já a microscopia eletrônica. Aqui tem uma imagem em uma menor amplificação, mostrando um glomérulo que foi amostrado. E uma amostra bem preservada, né? O glomérulo está todo inteirinho, aqui é a alça glomerular. A gente consegue até identificar algumas estruturas de longe já aqui, os pedicelos de podócitos. Quando a gente aproxima, o que a gente vê nessa imagem é, aqui, nessa área, o espaço urinário, aqui uma pontinha da cápsula de Bowman, e aqui a alça glomerular, com o lume vascular, hemácias, e aqui os processos dos podócitos, né, desse lado aqui também. Aqui, entre os pedicelos dos podócitos e o lume vascular, a gente tem a membrana basal glomerular, que vai ser vista em mais detalhe em outras imagens. Aqui, essa mesma imagem, só que um pouco deslocada para o lado, né, mostrando a cápsula, aqui o núcleo da célula parietal, para esse lado de cá a cápsula e para esse lado de cá o glomérolo. E aqui, mais aproximado, a gente vê a membrana basal glomerular e os pedicelos dos podócitos. Uma avaliação que a gente consegue ter, já com essas imagens, é que não parece ter depósitos imúveis, não tem aqueles depósitos eletrodensos aqui na alça glomerular, nem no mesanjo, nem na cápsula. E também não parece ter hipercelularidade nesses glomérulos que foram aqui amostrados, como a gente viu na avaliação pela ótica e pela IF. E aí, nesse momento, a gente precisa partir para o próximo passo da investigação, que é fazer a medida da membrana basal glomerular, para conseguir definir a outra hipótese, né, a principal hipótese do momento, que é a doença da membrana fina. E aqui eu trouxe cada imagem com a medida que foi feita, e aqui mostrando como foi essa medida, porque a letra está um pouco difícil de ver. Nessa imagem, foram obtidas duas medidas, uma com 1,25 micrômetros e outra com 0,22. Na verdade, aqui é 0,125. Né? Em outra área, medidas que variavam do 0,13 até o 0,2. Em outra área, do 0,17 até o 0,2. Então, a gente tinha esses valores variando do 0,3 até o 0,22 micrômetros, encontrados de forma difusa nesse glomérulo que foi amostrado. E Pedro, Oi. falta aquela imagem ali, só rapidinho. Essa? Não, a última. Essa aí. Uma forma grosseira de você medir e já ver que ela está mais delgada é quando você pega acima desse 0,22 aí, você tem um pé de células aí, um pé de células bem estruturado, acima desse aí. E você vê que a base dele é bem mais espessa do que a espessura da membrana basal. Isso já é uma dica para você ficar... E, basicamente, isso se repetia em toda a biópsia, né? Sim. Seria essa medida aqui, né? Que eu estou apontando no mouse. Já tirei foto aqui. Que mais Isso. ainda, né? Já tirei foto aqui para a aula. Isso mesmo. Certo. Então, como conclusão diagnóstica para esse estudo da eletrônica,
o que a gente vê morfologicamente é um adelgaçamento difuso da membrana basal glomerular, variando de 0,3 a 0,22 micrômetros, ausência de hipercelularidade ou de depósitos imunes glomerulares, e uma morfologia podócitera habitual. Como uma nota, uma recomendação, é que se precisa complementar a investigação para a doença do colágeno 4, e há achados suspeitos para a doença do colágeno 4. Né? É Isso pode ser 0,3, feito com né, isso. Pedro? O normal, 0,3, né? Não tem negócio Isso. de homem é 0,3, mulher 0,25, não tem uma história assim, ou não? Isso, eu vou falar sobre isso, porque, na verdade, é uma definição um pouco complexa, a definição do normal, mas é mais do que isso. É usado como um ponto de corte. Em alguns estudos, eles usam ponto de corte de acima de 0,25, para você definir que tem uma membrana fina, que é mais abaixo do que o normal, né? Porque o normal é em volta de 0,3, 0,35. Então, para continuar aqui a discussão, eu vou falar sobre as doenças do colágeno 4, né? Que é a síndrome de Alport. Como um histórico, a síndrome de Alport foi descrita em 1927, foi descrita inicialmente como uma nefrite hemorrágica hereditária congênita. E nessa descrição inicial, ela é associada também à surdez congênita. Nessa primeira descrição, em 1927, já foi identificada essa sugestão, essa tendência a uma etiologia genética com um padrão de herança ligado ao X, como foi discutido aqui, né? Isso foi observado por uma evidência de um curso mais grave em indivíduos masculinos. Então, em indivíduos masculinos dessa família que era acometida por essa clínica, na maioria das vezes eles evoluíam para óbito, enquanto que indivíduos femininos conseguiam chegar a uma idade adulta, ainda apresentavam a doença, mas com um fenótipo mais brando, digamos assim. E a patogênese da síndrome de Alport é uma desordem genética, uma mutação genética, que vai comprometer a formação do colágeno 4, que é um dos tipos do colágeno que a gente tem. A classificação dessas desordens genéticas do colágeno 4 foi proposta que fosse modificada. Em 2018, foi publicado esse trabalho na Kidney International, com essa classificação unificada, para tentar normalizar a nomenclatura que a gente utiliza, né? Então, eu vou usar os termos que foram convencionados lá, as pequenas mudanças que tiveram. Uma breve revisão sobre o colágeno, vou fazer aqui, para a gente entender um pouco as questões genéticas relacionadas, principalmente sobre o colágeno 4, né, que é o principal componente da membrana basal glomerular. Ele é uma proteína multimérica, então é uma proteína que é formada por outras proteínas arranjadas, e essas outras proteínas são as cadeias alfa. A gente tem as cadeias alfas de 1 a 6, e cada uma vai estar em um gene específico. As cadeias 1 e 2 vão estar no cromossomo 13, cada um vai ter um cromossomo específico. As cadeias 3 e 4, os genes para elas vão estar no cromossomo 2, e das cadeias 5 e 6 vão estar no cromossomo X. Aqui, uma representação da posição dessas cadeias nos cromossomos, elas ficam bem próximas uma das outras, a 1 da 2, a 3 da 4 e a 5 da 6. E cada gene desse vai guardar a informação de uma dessas proteínas, das cadeias alfa 1, alfa 2, até a 6. Essas cadeias alfas vão, então, se organizar em grupamentos de 3, com essas 3 opções aqui. Essas são as que existem. Você tem o colágeno 4 formado por cadeia alfa, alfa 1, alfa 1 e alfa 2, alfa 3, alfa 4 e alfa 5, e alfa 5 e alfa 6. É importante a gente saber isso, porque cada formação diferente do colágeno 4 vai estar em locais diferentes do nosso corpo também. As cadeias que são formadas por esses grupamentos alfa 1 e alfa 2 vão estar na maioria das membranas basais. Mas a especificidade que a gente tem é para essa cadeia formada por cadeia alfa 3, alfa 4 e alfa 5. E são elas que vão estar na membrana basal glomerular do rim maduro, que é do nosso interesse no momento. E ainda com essa curiosidade, digamos assim, que também a membrana é o colágeno 4 presente na membrana basal glomerular, ocular e coclear, o que já mostra uma relação com os quadros de surdez congênita, que foi descrito lá na década de 20. A outra cadeia, que é uma combinação de alfa 1 e alfa 2, com alfa 5 e alfa 6, está em outras porções do trato geniturinário, mas não nas membranas basais glomerulares, e em outras partes do corpo também. Aqui somente uma esquematização mostrando como ela se organiza. A gente tem aqui o colágeno 4 que compõe a membrana basal glomerular, que é da cadeia alfa 3, alfa 4 e alfa 5.
E a distribuição desse colágeno 4 no parênquima renal é do nosso interesse, né? Então, essa formada pelas cadeias alfa 1 e 2, esse colágeno 4 está presente no mesanjo, na membrana basal glomerular do rim fetal, e desaparece ou está presente apenas focalmente na membrana basal glomerular do rim maduro. Porque no rim maduro, o colágeno 4 que compõe a membrana basal glomerular é o da alfa 3, 4, 5. Além disso, da 3, 4, 5 vai estar também no túbulo distal, na cápsula de Bowman. E essa mudança desse padrão, dessa alfa 1, 1, 2 para 3, 4, 5, é essencial para o funcionamento do rim, porque as propriedades físicas dessa cadeia do colágeno 4 é que vai dar a funcionalidade da membrana basal glomerular. A cadeia alfa 5, 5, 6 vai estar presente no rim somente na cápsula de Bowman e no ducto coletor distal. Então, ela não existe em momento nenhum na membrana basal glomerular, a cadeia alfa 6, né? Que é assim que existe lá associada da outra forma. E aqui uma imagem mostrando onde estão essas cadeias. Isso aqui é imunofluorescência para as cadeias alfa. Aqui é uma imunofluorescência para a cadeia alfa 1. A gente vê uma positividade mesangial em cápsula e também em membrana basal de tubo. Essa positividade mesangial é a que a gente esperaria ver na nefropatia da IgA, né, com a imunofluorescência para a IgA. A característica principal desse colágeno 4, alfa 1, alfa 1, alfa 2, é que ele não consegue resistir às pressões que a membrana basal glomerular precisa aguentar no processo de filtração. Então, por isso que precisa ter esse shift do colágeno. A cadeia alfa 3, 4 e 5, que é a do nosso maior interesse aqui, vai estar presente aqui, então, principalmente na membrana basal glomerular. Aqui é uma imunofluorescência para alfa 4. Essa imagem, fazendo uma correspondência diagnóstica, correspondência de imagem, né, é o que a gente vê na nefropatia membranosa, essa positividade na membrana. É diferente porque na membranosa granular não é homogêneo dessa forma, mas em questão de topografia é nesse local. Então aqui a gente vê a cadeia 3, 4, 5 na membrana basal glomerular e em alguns túbulos também. E aqui é a cadeia alfa 5, 5 e 6, aqui é a IF para alfa 6, né? Mostrando que ela está ausente na membrana basal glomerular e presente apenas aqui na cápsula. Então, a patogênese da síndrome de Alport requer uma mutação no gene do colágeno 4, que vai codificar alguma dessas cadeias. Precisa ser uma mutação no gene da cadeia alfa 3, 4 ou 5. O gene da cadeia alfa 3 e 4, a gente já sabe que está no mesmo cromossomo, que é o 2. O gene da cadeia 5 está no mesmo cromossomo, que é está no mesmo cromossomo do 6, né, que é o X. Então, a gente pode ter um padrão de herança ligado ao cromossomo X, como já é descrito no Alport clássico, mas também um padrão autossômico, ligado ao cromossomo 2, né? Esse padrão ligado ao cromossomo X é o mais frequente. A maioria das referências que eu achei mostra essa porcentagem aqui de 80% a 85% dos casos. Eu vi algumas outras poucas mostrando também uma faixa de 60% dos casos. Mas é o que predomina realmente. E apresenta esse padrão de herança ligado ao X. Em relação às mutações no cromossomo 2, para a cadeia alfa 3 e 4, a gente pode ter o padrão de herança autossômico recessivo ou autossômico dominante. Só lembrando, a genética autossômica recessiva é quando tem os dois alelos mutados, né? E o dominante é quando só tem um dos alelos mutados. E aí a patogênese da síndrome de Alport, das doenças do colágeno 4, vai ser bem variável, né? Cada indivíduo vai apresentar um curso diferente de doença. Isso vai se dar por alterações genéticas que cada pessoa vai ter. Mas a gente consegue englobar como um grupo onde você tem uma ausência de produção do colágeno 4. Do colágeno 4 desse tipo, né, cadeia alfa, da cadeia alfa 3, 4 e 5. E o cenário genético que a gente vai ter, nesse caso de ausência de produção do colágeno, é quando você tem uma doença que é ligada ao X, no indivíduo XY. Isso porque essa pessoa não vai ter nenhuma cópia desse gene funcionante, ele só tem um cromossomo X, né? Então, como ele não vai dar nenhuma cópia funcionante, não vai ser produzido nada dessa proteína do colágeno. Não basta ter a alfa 3 e a alfa 4, ela precisa da alfa 5 para manter a estrutura. A estrutura da membrana basal glomerular é bem complexa, né? Bem intrincada, então precisa de todos os seus componentes
da forma como eles precisam ser para se ter o resultado necessário. Então, o cenário genético que a gente tem, onde não se tem produção do colágeno 4, requer que não se tenha nenhuma cópia do gene sadio, do gene selvagem, digamos assim. A gente vai achar isso no padrão ligado ao X, em indivíduo XY, e também nos padrões ligados ao cromossomo 2, na forma de uma herança autossômica recessiva. Quando a pessoa vai ter os dois alelos do gene para a cadeia alfa 3 ou para a cadeia alfa 4 mutados. Né? O fenótipo que a gente vai ter, então, é uma ausência desse colágeno 4, alfa 3, 4, 5, e no lugar dele, o glomérulo vai continuar expressando aquela cadeia do colágeno 4 do tipo fetal, que é a alfa 1, 1, 2. Como eu já expliquei, essa cadeia do colágeno não resiste à alta pressão. Então, isso leva a uma degradação da membrana basal glomerular, com um espessamento e uma lamelação dessa membrana. Vou mostrar para vocês como é que fica. E o prognóstico para esses casos, onde não se tem uma produção do colágeno dessa cadeia que precisa, é o prognóstico de evolução para a doença renal crônica. O que é descrito é que 100% dos casos acabam evoluindo para a doença renal crônica. Aqui uma representação, uma imagem mostrando como é que fica a membrana basal glomerular lamelada e espessada, quando ela é substituída num rim adulto por esse colágeno 4, alfa 1, 2. E na membrana e na microscopia eletrônica é isso que a gente vê. A membrana bem espessada, bem diferente do que a gente viu, a medida lá no caso, né? E as lamelações, que são essas faixas mais densas aqui. É essa fragmentação, essa separação da membrana basal glomerular em faixas, em lamelas. Um outro cenário genético que a gente pode ter é o que leva a uma produção ainda do colágeno 4, mas é uma produção parcial desse colágeno 4, 3, 4, 5. Para se ter uma produção parcial, a pessoa vai ter alguma cópia do gene funcionante, então ainda. Os cenários que a gente tem para isso é um padrão de herança ligado ao X, mais aqui no indivíduo feminino, no indivíduo XX, né? Que ele vai ter só um dos alelos mutados. Ou então ligado ao cromossomo 2, a cadeia 3 e 4, só que aqui num padrão autossômico dominante, que é aquela pessoa que herdou só um dos alelos mutados, ela tem outro alelo saudável. O fenótipo, então, é o da persistência do colágeno 4, mas diminuição na quantidade que ele é produzido. Então, o colágeno 4 ainda é um colágeno que compõe a membrana basal glomerular. Ele ainda resiste à pressão, mas ele está numa quantidade diminuída. Isso leva à identificação da membrana basal glomerular com espessura diminuída, com adelgaçamento, né, com afinamento. O prognóstico é melhor do que o dos casos de ausência de produção do colágeno, no sentido de que 25 a 20% dos pacientes podem evoluir para uma doença renal crônica. Sendo que nos casos relacionados à herança autossômica dominante, essa progressão é bem associada à presença de fatores de risco. Se não houver fator de risco, essa taxa de progressão pode chegar até a menos de 1%. E aqui é o que é a representação, a imagem representativa do afinamento da membrana basal. Né? No lugar de se ter aquela membrana espessada e lamelada e toda dividida, a gente tem uma membrana basal numa espessura menor. Essa alteração é importante que ela seja difusa, porque o déficit de produção é difuso. Né? E aqui uma imagem mostrando uma comparação. Aqui, como seria uma membrana basal glomerular normal, com a sua espessura habitual. Aqui, um aspecto bem semelhante ao do caso que a gente viu, né? Como uma membrana basal anormalmente afinada. E desse lado de cá, o aspecto espessado e lamelado. Esses dois aqui são relacionados a doenças do colágeno 4. Esse daqui é um parênquima renal normal. O diagnóstico laboratorial, então, da doença do colágeno 4, ele vai passar pela identificação de um fenótipo histológico, que é o que a gente identifica na biópsia renal, né? E para isso precisa da investigação por microscopia eletrônica. Então, se tem essa hipótese, precisa ser feita a microscopia eletrônica. A alteração ultraestrutural que a gente vai ter para a doença do colágeno 4, a gente pode apresentar tanto um fenótipo de membrana basal glomerular fina, quanto esse fenótipo de membrana basal glomerular espessada e lamelada. E a imunofluorescência também pode ser usada para a pesquisa da cadeia alfa, né, da cadeia alfa 3, alfa 4 e alfa 5. O diagnóstico laboratorial, ele também requer a pesquisa genética, ele vai ser confirmado com a pesquisa genética.
precisa fazer o sequenciamento dos genes do colágeno 4, das cadeias alfa, para ser firmado o diagnóstico e qual é o tipo realmente da doença que a pessoa tem, em que parte desse espectro é que a pessoa está colocada. E o sequenciamento que precisa ser feito, nesse caso, precisa ser um sequenciamento amplo, que segue alguma das técnicas que são chamadas de NGS, né, que é Next Generation Sequencing. São técnicas que conseguem fazer um sequenciamento de uma quantidade enorme de DNA ou RNA numa velocidade mais rápida. E aí, com isso, consegue identificar as mutações que podem acontecer nesses genes. Então, resumindo um pouco as apresentações que nós temos, e seguindo a recomendação da atualização de nomenclatura, que foi dada naquela revisão de 2018, nós temos o grupo do Alport autossômico dominante, que é o enquadrado aqui no caso, né? Que é o cenário em que a pessoa herda um alelo mutado e um alelo preservado. Essa situação leva a uma expressão fenotípica mais branda, onde, de forma geral, as pessoas não apresentam sintomas extra-renais como a alteração ocular, auditiva, né? E quando apresenta algum sintoma renal, costuma ser imaturo. Histologicamente, o que a gente acha de achado que é mais específico, no quadro clínico associado, no quadro clínico que seja condizente, né? É uma membrana basal glomerular difusamente afilada, que com esse valor menor do que 250 nanômetros, que são valores utilizados em séries de casos, em estudos, é uma convenção que se fez. E isso se dá, como eu já expliquei, por uma menor quantidade de proteína que é produzida, proteína que no caso é o colágeno 4. O valor de referência da normalidade da membrana basal glomerular acaba sendo um valor bem variável. Como o professor Ricardo falou, tem variação por sexo, por gênero, né? Pode ter variação por estudo também. Então, o recomendado é que cada laboratório faça o seu valor de referência. Faça uma medida sistemática de todas as eletrônicas que ele faz, dos valores normais de membrana basal glomerular, e com isso chegue num valor médio com um desvio padrão. Aqui são exemplos de valores de estudos específicos que estão no REPSTO, né, que é o livro de patologia, de nefropatologia. Então, são valores variáveis, mas que ficam ali na faixa do 300, 350. Isso é o valor do normal. O que a gente utiliza por convenção para definir que é uma membrana anormalmente afinada é menor do que 250. O Alport autossômico dominante, então, é um grupo que hoje em dia se entende que existe associada a ele uma possibilidade de progressão para a proteinúria ou para a doença renal crônica. Isso vai estar, como eu expliquei, muito associado a fatores de risco, que podem ser ambientais, como hipertensão, diabetes, idade, hábito de vida, né? Mas também genético, de variantes específicas, variantes da mutação que a pessoa apresenta em cada uma das cadeias alfa, né? Que são relacionadas a maior risco. Os estudos que mostram isso são estudos populacionais, que acabam descrevendo mutações de risco em populações específicas. Então, é um conhecimento que ainda está um pouco meio que se engatinhando, né? Mas já existe guideline de testagem genética para esses casos, com recomendações do que fazer em cada diagnóstico possível, em cada resultado possível do teste genético. E para esses pacientes que estão enquadrados no Alport autossômico dominante, já é indicado, já se sabe, né, que se tem uma necessidade de vigilância ativa, para você identificar o risco que essa pessoa tem de desenvolvimento de uma doença renal crônica, de proteinúria, e também avaliar o uso de terapia medicamentosa para prevenir esse risco, né, para prevenir essa progressão. O afinamento da membrana basal glomerular, então, é um padrão morfológico, é um achado que nós temos, que não é patognomônico, não é um diagnóstico etiológico. A interpretação desse achado requer o restante da apresentação da pessoa. Isso porque o achado de porções ou até de uma membrana fina difusamente afinada pode ser encontrado dependendo de questões de processamento do material, dependendo de variabilidades mesmo. Nessa série de casos que se tem de população normal, se encontra pessoas com uma membrana que está no critério de membrana fina, mas que não apresenta sintomatologia nenhuma, nem durante a progressão. Então, esse número falha nesse sentido, né, nessa questão.
E com os diagnósticos diferenciais, aqui nesse caso, para uma situação dessa de afinamento da membrana basal glomerular, a gente vai pensar no Alport ligado ao X em indivíduos XX, né, indivíduos femininos, ou um autossômico, ou, na verdade, pode ser um Alport ligado ao X clássico em indivíduos masculinos ou indivíduos femininos, ou um Alport autossômico recessivo inicial. Aqui são aqueles casos em que não há a produção do colágeno. Mas em situações iniciais, ele pode se apresentar como uma membrana basal glomerular afinada. A outra possibilidade diagnóstica ainda no contexto de Alport é o Alport autossômico dominante, que é esse que a gente está discutindo aqui, né? E a doença de membrana fina, que é o que veio na solicitação, que é como a gente chama essa doença, que é a hipótese diagnóstica que a gente dá. Essa entidade, a doença de membrana fina, é uma entidade que é classicamente descrita com esse nome, né, de hematúria familiar benigna. Porque na descrição clássica, ela tem esse curso benigno. É uma desordem que é familiar, que você consegue ver um padrão de herança genética, né, que cursa com hematúria, mas uma hematúria que não evolui com doença renal crônica, nem com proteína. Hoje em dia, para você definir que o quadro que está acontecendo é de hematúria familiar benigna, que ele não vai evoluir realmente, um indicado, a única forma que você teria de definir isso é se houver um rastreio familiar extenso para se identificar outras pessoas daquela família que apresentavam hematúria e podem ter apresentado uma doença renal crônica ou uma proteinúria, ou um segmento pessoal daquele indivíduo extenso também, acompanhar ele durante o tempo e ver se no futuro ele vai apresentar alguma dessas complicações que seriam incompatíveis com o quadro de hematúria familiar benigna. E com o passar do tempo, com o rastreio, digamos assim, com a identificação de mais casos de hematúria por doença do colágeno 4, a distinção entre hematúria familiar benigna e Alport acabou ficando cada vez mais tênue. Por isso que se tentou unificar a nomenclatura e trazer a hematúria familiar benigna para esse espectro do Alport mesmo, só que nesse contexto genético autossômico dominante. Isso leva a uma maior entendimento da necessidade que se tem de uma vigilância clínica em cima dessa pessoa, dessa família, né? E possivelmente de uma atitude terapêutica também, que é o uso de medicação de inibidor do sistema da renina, angiotensina, aldosterona para proteção renal. Então, a membrana fina, como eu falei, é um padrão morfológico, não é um diagnóstico etiológico, que abre a possibilidade desses diagnósticos diferenciais, né? Certo, aqui estão as referências que eu usei. Aqui tem algumas bem interessantes, principalmente que eu achei esse do guideline genético, e aqui a classificação unificada de nomenclatura, que é esse aqui de cima. Muito bom, Pedro, muito bom. Uma revisão muito boa para a gente entender essa doença que, na verdade, é um espectro, né? Bem variado. Tem estados muito agressivos, muito leve. E lembrando que esses marcadores por exemplo, na doença fina, de membrana fina, que você tem lesão de esclerose segmentar, isso é um marcador de pior evolução, né? Proteinúria. Então, sempre ficar de olho nesses, obesidade, né? Hipertensão. Então, são marcadores de pior prognóstico, que eu acho que ele tinha só hipertensão, né, Felipe? E obesidade, Gil, também. E obesidade, né? Você comentou isso, uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, é que na evolução da membrana fina, do Alport autossômico dominante, quando ele cursa com complicação renal, é porque tem degeneração dos pedicelos podócitos com esclerose segmentar, isso que leva ao quadro de proteinúria e a evolução para a doença renal crônica. Perfeito. Felipe, quer falar mais alguma coisa aí da evolução? Não, Gil, esses exames de julho já foram com caráter já evolutivo, tipo, o que eu penso aí também ver a opinião de vocês. Primeiro, parabenizar o Pedro, porque eu quando estava preparando a aula, eu assisti 2 aulas do Loncon, que é o americano, né, que eles fazem umas apresentações de glomerulopatias e a aula bem parecida, assim, bem atualizada a aula de Pedro. Parabéns mesmo. E uma coisa que me traz assim a dúvida, por exemplo, esse paciente agora a gente tem um diagnóstico, né? A gente sabe que ele tem uma doença do colágeno 4, mas, por exemplo, eu acho que fica também uma mensagem. Eu não acho que agora, por exemplo, as filhas dele precisam de biópsia, né? Tipo, como elas têm hematúria microscópica,
elas vão ter vigilância e tal, mas a gente entende que ela já tem a doença diagnosticada pelo pai. Eu acho que é uma mensagem também importante. A gente tá recebendo aqui, fizeram um estudo de ordem genética numa região aqui do Rio Grande do Norte, que diagnosticou várias famílias com Alport. E, tipo, se já tem o diagnóstico prévio de Alport, seja um teste genético, seja uma biópsia renal, acaba que aquela família desenvolvendo microhematúria, eu acho que não tem a necessidade de prosseguir, fazer biópsia de todo mundo, não sei o que, a não ser que a evolução seja diferente, alguma coisa assim, que abra um achado a mais. Era só isso que eu queria realmente colocar, mas foi muito bom. Inclusive, nessa revisão do Glaucon que eu peguei para comentar, eles fazem a distinção que também foi comentada, tipo, de pacientes que tiveram membrana basal glomerular fina e pacientes que tiveram membrana basal glomerular mais GES associada. E o que encontrava nesses pacientes da GES associada era realmente uma prevalência maior de, por exemplo, fatores associados com hipertensão e obesidade, né? Então, se esse caso tivesse aparecido GES e membrana fina, ia ser bem incompatível com o que eles discutiram lá no Glaucon. Ou mesmo a Fiat, né, que não tinha, acho que a presença de fibrose também. A Alice está concordando contigo aí, viu? Parabenizando o Pedro também, pessoal, e dizendo que concorda em relação às filhas, né? E se tiver acesso ao exame genético, nem precisa fazer de novo. Sim. E Só um comentário também sobre o exame genético, sobre essa questão da identificação de polimorfismo da mutação, né? Você identificar mutações diferentes. Se for uma herança ligada ao X, parece que os tipos diferentes de mutações no gene não importam tanto, como se fosse como acontece na herança dominante, né? Na herança autossômica dominante. Então, ele tem uma história que parece um pouco com ligado ao X por essa questão de passar para as filhas, né? Apesar de que ele é um homem que apresentou uma idade mais avançada, mas a pesquisa da mutação seria interessante para isso também, para tentar, de alguma forma, traçar uma vigilância mais selecionada para essa família, para essa mutação, né? Se ia precisar fazer uma vigilância mais próxima ou não. E uma coisa interessante também, do ponto de vista terapêutico, eu acho que foi a primeira vez que outros tratamentos foram assim apresentados em estudo de fase 2, fase 3. Foi no americano, foi comentado um estudo fase 2 aí de terapia já para Alport, né? Então, assim, abre possibilidade futura também. Mas legal, muito bom, Cássio. Gil, o áudio tá. Gil, o microfone tá no mudo. gente, só agradecer ao Pedro, ao Felipe, todo mundo que participou. Acho que foi muito boa essa revisão aí, essa discussão. E a próxima semana, se der tudo certo, né, Alice? A gente vê, estou vendo aí com o Everton e com a Alice, se pode ser um caso deles. Tá certo? É isso, Alice? Tudo certo já. Já passei para o residente, já passei para o doutor Alexandre também, que é paciente dele. Perfeito. Excelente. Excelente caso de discussão. Tá bom, então, Boa gente. tarde, pessoal. Obrigado aí. Obrigado, Felipe, pela apresentação também. Bom resto de semana. Obrigado, Bom pessoal. almoço.